quanto tempo um forno de alta temperatura pode ficar na temperatura máxima sem danificar a estrutura. Pessoal, por incrível que pareça, essa é uma dúvida que até os artesãos experientes no mercado têm a respeito da ferramenta que eles utilizam. Quanto tempo a ferramenta, no meu caso o forno de fusão, pode ficar na temperatura máxima sem que a estrutura seja danificada? Por exemplo, se eu, Evandro, compro um forno de fusão onde o fabricante fala para mim, Evandro, a temperatura máxima dele é 1.300 graus. Daí, quanto tempo eu posso ficar nessa temperatura máxima? Ou seja, se o forno a temperatura máxima dele é 1.300 graus, quanto tempo eu consigo ficar nessa temperatura máxima sem que a estrutura do forno seja danificada? Porque isso, pessoal, pode acontecer. Seja você experiente ou não, você pode acabar estragando, danificando permanentemente a sua ferramenta de trabalho, caso você não entenda quanto tempo ela pode ficar em determinada temperatura. Por exemplo, existem fornos de fusão no mercado projetados para queimas curtas, médias e longas. Eu não posso pegar um forno de queima curta que eu falo é um forno de, por exemplo, uma queima de 6 horas direto, vai. Então eu não posso pegar esse forno de queima curta e utilizar 12, 14 horas nele. Porque se ele é projetado para uma queima de pouco tempo, se eu adiciono muito tempo nele, como ele vai ficar numa temperatura alta durante esse tempo prolongado, essa temperatura pode acabar sendo um fator essencial para que a estrutura dele seja danificada. Então, quando eu adquirir um forno de fusão, um forno para alta temperatura, eu tenho que entrar em contato com o meu fabricante e entender realmente como que é a funcionalidade dele, qual que é a temperatura máxima dele, qual que é a temperatura de trabalho e por quanto tempo eu posso trabalhar com essas temperaturas de forma segura. Porque caso contrário eu posso acabar perdendo a ferramenta. Recentemente eu e a Gisele a gente conversou com o pessoal da UP Brasil, que é uma empresa especializada em criação de fornos para alta temperatura, e a gente fez essa pergunta. E o Marco, que é responsável pela fabricação dos fornos, respondeu ela pra gente. E olha só o que ele falou. Não, é que, por exemplo, esse cálculo de quanto tempo o forno consegue trabalhar antes que ele danifique, por exemplo, a temperatura máxima, é um cálculo que a gente nunca fez, pelo menos, tá? Mas eu posso dizer, por exemplo, dentro da minha experiência e daquilo que eu já fiz, e é claro que isso vai de acordo com cada pessoa, tá? Com cuidado. Tem pessoas que têm cuidado, tem pessoas que não têm cuidado. Mas vamos pegar aí um segmento, eu já fiz forno que demorou 6, 7, 8 anos para dar manutenção no forno, tá? Para trocar um termopar, para trocar um controlador, para trocar uma resistência. No entanto, tem pessoas que com 1 ano e meio já dá manutenção, tá? Que não tem um capricho de limpar as placas, principalmente a área de ferramentaria, tá? Não seria o segmento de vocês. A área de ferramentaria, eles deixam muito óxido de ferro cair nas resistências. E isso é um veneno, né, da resistência. Então, quer dizer, não sei se consegui responder quanto tempo o forno ficaria ligado na temperatura de trabalho, né, sem danificar, mas já teve forno aí com 7 anos sem manutenção, com a pessoa trabalhando toda semana. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido por que não se pode trabalhar por muito tempo em temperaturas muito elevadas. Por mais que exista uma certa segurança que o fabricante passe para você, existe sim um risco de o forno ser danificado. Se você chegou até aqui e gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, isso ajuda a gente bastante. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!